E aí, pessoal, vamos falar sobre a polêmica premiação. Assunto que tem tocado muitos dirigentes, que tem sido pauta entre os torcedores, o que pensam os jogadores, o que está sendo discutido, como funciona. Vamos falar sobre todos os pontos e esclarecer, sim, muitas situações. A verdade sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, premiação de jogadores. Quero fazer aqui um breve histórico de como funciona isso, para a gente tentar entender e principalmente não colocar situações definitivas, como prêmios muito altos, como é que isso foi feito, que agora os jogadores estão pressionando o clube para premiar, que isso é uma vergonha. Vamos posicionar para você entender como é que é o funcionamento. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, o Grêmio procurou o grupo de jogadores e sugeriu uma premiação. Valores foram colocados sempre como base o G7, ou seja, a partir dali, a premiação. Pontualmente, tu encontra um ou outro jogo que tu pode, inclusive, dar um valor pelo jogo. Vamos pegar um exemplo aí, um Grenal que seja importante, tu pode pontuar aquele jogo e fazer a premiação a partir daí. Mas, de um modo geral, a premiação para este Campeonato Brasileiro, não estou falando genericamente, para esse Campeonato Brasileiro, teve como base, como parâmetro, que foi a palavra utilizada, o G7. Ou seja, o Grêmio começa a distribuir premiação, eu estou falando com a linha original, começava a distribuir premiação em cima desse G7 com um outro jogo pontual e, obviamente, conseguindo vaga direta um segundo a premiação e conseguindo o título uma terceira premiação. E veio a dificuldade no jogo. Portanto, o Grêmio distribuiu neste Campeonato Brasileiro quase nada de premiação. Quase nada. Tem um outro jogo pontual que estava dentro dessa linha de distribuição de valores a partir de vitórias pontuais em jogos. Em matéria de premiação, nada foi colocado. E esse contrato foi colocado, inclusive, no orçamento do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque se tinha expectativa, sim, de um Campeonato Brasileiro na linha de cima, brigando pelas posições, que o Grêmio imaginava que pudesse fazer. Isso tudo estava muito organizado. Como, aí voltando a falar um pouco genericamente, acontece todos os anos. Todos os anos funciona dessa maneira. Se chama, se monta um protocolo e em cima desse protocolo se vai fazendo as premiações e distribuindo as premiações. Mas o Grêmio fracassou. E a partir daí existe hoje uma tratativa, a palavra é uma tratativa de remodelação destes valores. Lembrando, o Grêmio não vai utilizar, primeiro, grandes valores, e eu acho interessante aqui, porque dentro dessas tratativas existe um valor menor para não cair, porque os próprios jogadores entendem que isso é a base, uma obrigação. Para se ter uma ideia do tamanho dessa obrigação, neste primeiro contrato que eu citei para vocês, que acabou não valendo porque o Grêmio não conseguiu os objetivos traçados, sequer tem ali algum tipo de premiação em caso de permanência na Série A. Não, o Grêmio não cogitava chegar onde chegou. Não cogitava nem o Grêmio e nem os jogadores, porque senão os jogadores já teriam dito, se a gente permanecer na Série A é X. Talvez para os próximos anos seja importante, inclusive, já deixar definido. Mas não é o caso desse ano. Por quê? Porque o Grêmio não estava vivendo uma realidade como a que está vivendo agora. Então, essa tratativa de remodelação desse contrato proposta pelo Grêmio para criar um novo ambiente. Principalmente porque o Grêmio não utilizou esses valores que estão lá definidos no orçamento. Vamos seguir. Essa remodelação é inferior ao valor original. É inferior. Vamos imaginar que o Grêmio tivesse ganho o título lá, 8 milhões. Essa história de que o Grêmio está oferecendo rios de dinheiro, mais até do que para o título, para permanecer, não existe. Essa história não existe. Então, o que a gente pode dizer é que existe uma remodelação desse projeto original, trazendo para a realidade de hoje e colocando
E me chamou a atenção que o Grêmio discute 3 fatores. O primeiro, não cair. Não cair, com um valor mais básico. O segundo, uma vaga na Sul-Americana. E o terceiro, aí com um valor importante, melhor, uma vaga na pré-Libertadores. Existem esses 3 pontos. E aí a gente tem que fazer uma correção aqui em relação até o posicionamento dos líderes. O constrangimento dos líderes do vestiário indicam que essa premiação aqui, ela é, claro, progressiva, só que ela não parte de grandes valores do não cair, pelo constrangimento. Pelo constrangimento. E isso eu acho interessante da gente fazer, porque aqui, esse espaço aqui, critica muito os jogadores, e eu acho que nesse caso aqui eu preciso fazer essa justiça, porque existe sim, por parte do grupo de atletas, não uma ideia de faturar com um fracasso. Não uma ideia de faturar. E sim uma ideia de alguma forma, até se desculpar. Como que vai ser definido isso? Existe uma outra situação também dentro dessa tratativa de remodelação, que vai ser definida ainda nessa semana, de premiações maiores para alguns jogos pontuais. Então o Grêmio vai distribuir parte dessa verba em jogos. Lembrando que o Grêmio precisa de 6 nos próximos 13 para escapar do rebaixamento. Então, pontualmente vai se ter dinheiro distribuído para jogos. Jogos mais fortes pode ser, ou jogos mais motivadores também para o torcedor. Teremos premiação específica para aquele jogo, considerando isso. Essa forma de proceder não é muito incomum. Eu só quero posicionar, porque muitas vezes a gente tem, e a história conta isso, de que o dinheiro resolve. Mas isso, na verdade, nada mais é do que algo que já estava previsto e que está sendo remodelado para colocar na realidade que o Grêmio acabou se posicionando. Então, existe essa remodelação, existe uma nova conduta na forma de conduzir a distribuição de prêmios, mas é preciso posicionar como que os jogadores procederam nisso, o que o Grêmio entendeu como importante e como as coisas vão se desenvolver até agora. Tomara que o Grêmio gaste muito dinheiro aqui para o Grêmio chegar na pré-Libertadores. Seria mágico. Acho meio utopia, mas essa foi uma condição dos próprios jogadores que acreditam que podem, nestes últimos jogos, fazer uma grande campanha e o Grêmio aí avançar e brigar lá no finalzinho por uma vaga nisso. Seria mágico para todos nós. Tomara que os atletas estejam certos. Eu, nesse momento, estou feliz se não cair. E acho que todo torcedor do Grêmio também. Portanto, essa é a realidade. Isso foi o que aconteceu e o que se define a partir de agora. O Grêmio abre uma nova negociação, as coisas estão remodeladas, os objetivos foram criados, mas os valores não são maiores do que para ser campeão brasileiro, e sim valores menores dentro de uma realidade com constrangimentos, inclusive dos jogadores, que são parte dos problemas que o Grêmio viveu. A gente não pode nunca tirar disso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.